E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos ver hoje separação de misturas. Vamos lá? Bom, do que se trata, não é? Bom, a separação de misturas ela é um processo, um procedimento que é utilizado para decompor misturas de substâncias em um sistema qualquer, nos dois ou mais componentes originais, certo? Se a mistura é formada por dois componentes ou mais componentes, então nós utilizamos esses processos de separação de misturas para que possa obter esses componentes aí misturados individualmente, beleza? Bom, para a escolha do método, isso aqui é muito importante, mais adequado de se separar a mistura, é necessário conhecer algumas propriedades de seus componentes, e aí a gente vai falar aqui ao longo desse slide. Por quê? Você precisa conhecer as substâncias, os componentes ali, se eles são solúveis ou se eles não são solúveis, se possui maior densidade ou menor densidade, até porque você, num processo de separação de mistura, você tem que escolher sempre o mais barato, certo? E o mais fácil para fazer. Então você só vai escolher se existe um processo de separação de mistura que dá para separar por A e dá para separar por B, você vai escolher um dos dois aí, digamos que A seja mais eficiente e barato. Então você vai escolher o procedimento A. Estão entendendo? Então é sempre mais eficiente e o que tiver menos custo. Continuando, estados físicos versus misturas. Na verdade aqui esse slide quer dizer, eu quis me referir que a gente vai ver misturas que envolvem os três estados físicos. Então a gente vai ter mistura de sólido-sólido, sólido-líquido, líquido e gás, líquido e líquido, ok? Gás e sólido, por exemplo. Aí existem as misturas heterogêneas, certo? São aquelas que apresentam mais de uma fase. Aí, por exemplo, quando você mistura água e sal, você vai ter uma solução, certo? E aí você vai ter apenas uma fase. Então você tem uma mistura de duas substâncias, certo? E apresenta apenas uma fase. Nesse caso, nós temos misturas do tipo homogêneas, ok? Já as heterogêneas vão apresentar mais de uma fase. Por exemplo, quando você mistura água e areia, você consegue ver a areia aí no final do depósito e consegue ver a água também, certo? Então, nesse caso, você tem uma mistura heterogênea. Se você colocar óleo nessa mistura aí, você vai ter três componentes, continua sendo heterogêneo. Quando apresenta apenas uma fase, monofásico, duas fases, bifásico, três fases, trifásico, quatro fases, tetrafásico, certo? Bom, então a gente irá trabalhar essas misturas heterogêneas aqui, sólido-sólido, sólido-líquido, líquido e líquido, gás e sólido, né? No caso das misturas homogêneas, sólido-sólido, sólido-líquido, líquido e líquido, gás e gás. Inclusive, esse slide é muito parecido com outra aula que eu tenho aqui sobre separação de misturas. Eu acrescentei algumas separações que talvez estavam faltando, o pessoal pediu aí. E para auxiliar vocês, vai estar sempre assim, ó. A gente vai começar separando misturas heterogêneas, certo? Conhecer os procedimentos que separam as misturas heterogêneas, e nesse caso sólido e sólido. Mas não se preocupem que se ocorrer de um procedimento que separa sólido e sólido, sólido e sólido, separa sólido e líquido, sólido e gás, se isso ocorrer, eu vou estar explicando aqui. Outra coisa, atentem que eu vou estar mostrando os procedimentos de separação, e além disso eu vou estar dizendo no que esse procedimento se baseia, ok? Por quê? É preciso que vocês conheçam as propriedades que vai separar substância X de substância Y, porque os vestibulares, principalmente esses que fazem questões abertas, para você dissertar, eles vão dar uma certa mistura lá, vão pedir para que vocês indiquem os procedimentos de separação e explique por que você está utilizando aqueles procedimentos, ok? Então eu vou estar explicando tudo isso nessa aula aqui. Então vamos lá. Catação, bem simples, se baseia num processo manual, certo? De escolha ali dos objetos. E para que isso ocorra, os objetos apresentam cores, certo?
e tamanhos, por exemplo, diferentes, certo? Então você usa isso aí para separar. O exemplo clássico é separar os grãos de feijão de pedaços de pedra, certo? Que pode vir no pacote, principalmente se for comprado em feira, certo? Não é que a galera coloca pedra lá não, é porque na colheita ali pode vir um pedacinho. Outra coisa também no catar do feijão é que vem grãos que vão apodrecendo com o tempo, certo? Então é preciso também separá-los. Aí, como o tamanho aí dos grãos é bem distinto, certo? São grandes o suficiente para que você separe de forma manual, então é assim que é feito. Então a cantação é um processo manual de separação e se baseia no tamanho das partículas, ok? Outro procedimento que se baseia no tamanho dos grãos ou das partículas é a tamização, que vai usar uma tamisa ou uma peneira, tá ok? Então isso aqui também pode ser chamado de peneiração. Só que, nesse caso, os grãos apresentam tamanhos semelhantes ou até coloração igual. Então aí fica difícil de você separar de forma manual. Então aí você já não utiliza a catação, você vai usar uma peneira, né, uma tamisa, que vai ter, por exemplo, uma malha, certo? E aí as partículas menores conseguem passar pela peneira, certo? E as partículas maiores ficam retidas aqui. Na sua casa, possivelmente, você já deve ter visto quando, sei lá, quando vai preparar um bolo, alguém peneirando a farinha de trigo. O que é que ocorre aí nessa situação? Os grãos embolotados ali, né, e aí são maiores, ou eles ficam retidos na peneira e os grãos menores, mais finos, eles ultrapassam e aí você tem uma farinha bem fininha, não é? Bom, outra coisa que falar sobre tamização ou peneiração é que algumas pessoas podem separar líquido e sólido utilizando uma peneira. Um exemplo disso é o suco de laranja. Muitas pessoas não gostam daquelas fibrazinhas da laranja e aí utilizam uma peneira para separar o suco, né, a parte líquida, dessas fibras. Então perceba que quando você usa a peneira nessa intenção aí, você está separando sólido e líquido. Aí nesse caso as pessoas chamam até de coar, não é? O coamento, né? Ou coação, enfim, é um tipo de filtração, certo? Então a tamização e a peneiração seria mais apropriado para separar sólido e sólido, mesmo que a gente utilize aí, ó, o mesmo equipamento, certo? Aí quando a gente separa um sólido de um líquido, mesmo utilizando uma peneira, é uma forma bruta de filtração, ok? Outra forma de peneiração, outro exemplo, eu não sei se você já viu os pedreiros separando aquela areia, né, para colocar no cimento, sei lá. Aí o que é que ocorre? Eles colocam a areia ali, peneiram, a areia bem fininha é separada dos pedaços de pedra que se encontram ali, certo? Se baseia no tamanho das partículas, né? Nesse caso, essas partículas apresentam tamanhos aproximados ou até de cores semelhantes. Aí fica difícil a separação manual. Ventilação. Galera, a ventilação, como o próprio nome está dizendo, vai utilizar o vento, certo? As correntes de ar como auxílio nesse procedimento de separação. Só que a propriedade de separação aí é a densidade. Os mais densos ficam retidos e os menos densos são levados pela corrente de ar. O exemplo clássico é a separação do arroz de sua casca. A casca é bastante leve, certo? Então é colocado o arroz num recipiente parecido com uma peneira e eles ficam balançando essa peneira para que o arroz atrite com esse recipiente aí, e quando eles jogam, né, para o ar, os grãos de arroz, como são mais densos, voltam para o recipiente e o ar leva os menos densos, que nesse caso é a casca de arroz. Levigação. Opa, carregou 2, mas sem problema. A levigação
ela é muito parecida com a ventilação, mas ao invés de utilizar a corrente de ar, vai utilizar a corrente de água, certo? E se baseia no mesmo princípio, vai separar dois componentes que apresentam densidades diferentes, certo? Então, o mais denso fica e o menos denso é levado pela corrente de água. Nesse caso, o típico exemplo é a separação do ouro da areia, ok? O ouro ele é mais denso e aí é também um recipiente parecido com uma peneira, né? E ali fica enfim, o grão de areia misturado com ouro, a corrente de água passa, leva a areia e os pedaços de ouro ficam retidos. Separação magnética, a própria palavra já é bem sugestiva, né? Se baseia no magnetismo das substâncias e aí você utiliza esse ímã para atrair essas substâncias eletromagnéticas, ok? Aí o exemplo clássico é você separar, por exemplo, limalha de ferro de areia. Então você consegue passar um ímã ali e esses pequenas partículas de metal, no caso o ferro, é recolhido pelo ímã e a areia permanece onde está. Mais um processo aqui, ó, que nem a levigação e ventilação, que é baseado na densidade das partículas lá, é a flotação, que é muito utilizado pela indústria, no tratamento de esgoto, no tratamento de água potável. O que é que tem a flotação? Um dos usos mais comuns que a gente vai ver nos livros didáticos é separar dois sólidos que apresentam densidades diferentes, inclusive é preciso a inclusão de um líquido aí, tá? Por exemplo, areia e pó de serra. Então eu coloco água nessa mistura aí o que é que vai acontecer? Como o pó de serra tem densidade menor do que a areia fica depositada no fundo e o pó de serra sobe. Aí eu recolho esse pó de serra, passo por uma filtração e obtenho o pó de serra. Se eu quiser a areia, eu também vou fazer uma filtração e vou obter a areia aí também, ok? Então nesse caso a flotação está separando dois sólidos, né, que apresentam densidades diferentes, inclusive um deles tem que ser mais denso do que o líquido, que a gente vai acrescentar, e o outro com menor densidade, ok? Mas o uso da flotação na indústria ocorre um pouco diferente. As partículas sólidas estão dispersas pelo líquido, ok? Então é colocado substâncias químicas que fazem com que esse sólido se torne hidrofóbico. E através de um sistema de acréscimo de bolhas de ar nesse lugar aí que tem o líquido, certo? Essas partículas hidrofóbicas agora se associam a essas bolhas e sobem e ficam agora na superfície do líquido. Nesse caso, né, estamos falando de tratamento de água, na superfície ali da água, formando espumas, certo? Então aquela espuma ali são essas bolhas de ar que recolheu as partículas impuras, nesse caso o sólido. Isso aí também é um exemplo de flotação que inclusive é utilizado na indústria. Bom, a dissolução fracionada até se parece com a flotação, mas não se baseia em densidade, tá? O menos denso vai ficar na superfície e o mais denso ele desce. O que vai ocorrer aqui é como está dizendo, dissolução fracionada. Um vai dissolver e o outro não. A dissolução fracionada é usada para separar, por exemplo, sal de areia. Nesse caso, você acrescenta água, o sal dissolve na água e a areia não. Agora, veja que a dissolução fracionada é um auxílio ao processo de separação, ok? Porque aí você não consegue separar os componentes, porque aí você vai ter que depois fazer um outro procedimento para retirar a água salgada e retirar a areia, ok? Então a dissolução fracionada é uma etapa, é mais uma etapa de separação do que a obtenção efetiva dos componentes ali da mistura. E como eu já disse, né, se baseia
solubilidade de um dos componentes da mistura. Bom, prosseguindo ainda misturas heterogêneas, nesse caso não dá para classificar os estados físicos porque a gente vai ocorrer diversos estados aqui. Existe a decantação, certo? Se baseia na densidade das partículas ali, das substâncias, ou seja, a substância mais densa, ela decanta, certo? Ou seja, ela desce e fica toda retida aqui embaixo, e a menos densa fica na superfície da mistura, ok? Nesse caso, o exemplo tipo de decantação seria a água e a areia, onde a areia sendo mais densa fica decantada aqui. Aí você pode utilizar um processo, certo, chamado sifonagem. Carregou aqui, tá? E a sifonagem você vai utilizar tipo uma mangueira, certo? A gente vai chamar de sifão, um cano, ó. E sobre, né, alturas diferentes, eles estarão a alturas diferentes, e aí você pode sugar essa parte aqui, né? Você suga e aí a água que está mais em cima, ela começa a descer. Então você consegue separar a água aqui da areia utilizando o processo de sifonagem, ok? A gente pode também separar dois líquidos através de decantação. Só que nesse caso nós vamos utilizar um funil de decantação, ou seja, decantação em funil. Está aqui o funil de separação, certo? Aí digamos que aqui a gente tem mercúrio, água e óleo para separar. Aí veja que aqui tem tipo uma torneirinha, né? Uma válvula. Eu abro essa válvula, coloco o becker aqui que vai recolher o líquido nesse caso, lembrando que o mercúrio, a temperatura ambiente, é o único metal no estado líquido. Aí o que vai ocorrer? Vai gotejando e aí essa fronteira aqui, ela vai descendo. Até um ponto, né, que quando essa fronteira estiver nesse nível aqui, eu fecho. Ok? Aí depois eu abro para pego outro becker, né, abro para o nível da água e vou separando. E por último eu vou ter o óleo aqui nesse sistema, né, nesse funil. E aí todos esses líquidos foram separados através de decantação. Veja que aqui só dá para separar misturas heterogêneas, porque eu preciso ver as fases, certo? Para que eu possa separar. A mesma coisa na decantação aqui em funil, eu preciso ter líquidos que sejam de cores diferentes, principalmente para que apresente-se em fases diferentes, e eu possa localizar essas fases para que eu possa desligar a válvula aqui, ok? Então também nesse caso os dois tipos de decantação se baseia na densidade das partículas, os mais densos embaixo, os menos densos em cima. Heterogêneas, sólido e líquido. Tá aqui a centrifugação, que é a centrifugação é um tipo de decantação aprimorada, ok? Outra coisa, a decantação, galera, também pode ser chamada de, deixa eu carregar aqui, carreguei. A decantação, ela também pode ser chamada de sedimentação, certo? Onde o que está embaixo, certo, é o sedimento. Bom, na centrifugação, como eu já disse, é um tipo especial de decantação. E a gente vai utilizar a centrifugação para componentes que apresentam densidades próximas, certo? E aí, por a densidade ser muito próximas, os valores serem próximos, se a gente for esperar por decantação comum, pela decantação simples, vai demorar muito tempo. Então a gente utiliza uma centrífuga, né, que gira, e aí os componentes mais densos, eles são jogados, né, para o fundo do recipiente ali. Nesse caso, a gente tem tubos de ensaio, certo? Então, os mais densos ficam embaixo, como a gente já falou das outras decantações, e os menos densos ficam na superfície, ok? A centrifugação é muito utilizada em laboratório, inclusive na separação dos elementos figurados do sangue, certo? O plasma, a gente vai ter a separação dos
das plaquetas, dos glóbulos brancos e dos glóbulos vermelhos. Tranquilo? Vamos lá. Filtração simples. A filtração simples, a gente utiliza um filtro, certo? Nos laboratórios é convencional aquele filtro de papel mesmo. Muitos de vocês já viram isso aí em casa, porque utiliza-se esse filtro para fazer café, certo? E aí o que é que a gente faz? Está aqui o resíduo sólido, pode ser areia. Tá aqui, ó, a gente fez a decantação, mas se a gente for separar por sifonagem, como o líquido vai estar escoando, pode ser que parte dessa areia esteja aqui no fluxo d'água, né? E aí, parte da areia, se a gente for utilizar a sifonagem, pode ir uma pequena quantidade ali, contaminar o outro resíduo, né? O outro recipiente, aliás. Então, a filtração ela é mais garantida como um sistema de purificação do que a decantação e posteriormente a gente usar a sifonagem. Aí nesse caso, lembrando, a gente está separando sólido de líquido. Quando a gente coloca água e areia aqui no filtro, a água ela passa, certo? E a areia, que são partículas, nesse caso, maiores, né, do que os poros do filtro, são retidos. Então perceba que a filtração se baseia no tamanho agora das partículas. As partículas maiores são retidas pelos poros dos filtros, certo? E o líquido, que possui moléculas ali menores, elas conseguem escoar através desses poros. Aí existe a filtração a vácuo. A filtração a vácuo também é um caso especial. Então fica mais difícil a água escoar aqui. Isso ocorre também e ele é levado junto com essa corrente de água, e como tem água corrente aqui, não existe entrada de ar novamente para vir para cá. Então, como não vai ter ar aqui, vai se formar um vácuo. E aí, com esse vácuo, a água consegue escorrer de maneira mais rápida, certo? Então, a filtração a vácuo vai ocorrer de forma mais rápida. Separa também água e areia, ou água e outro componente sólido, enfim. A filtração, embora não tenha colocado aqui, também separa sólido de gás, certo? A gente pode ver aí o ar-condicionado, que separa a poeira do ar refrigerado. Beleza? Vamos prosseguir. Agora a gente já vai para as homogêneas, separar sólido e líquido. Existe a evaporação, certo? Percebam que a evaporação também pode ser chamada, nesse caso, de cristalização. Por quê? A cristalização vai ocorrer devido ao evaporamento do líquido, certo? E a formação dos cristais sólidos. Então, quando a água evapora, vai formando-se os cristais de sais. Ok? Então, muitas pessoas falaram nas outras aulas que faltou cristalização, mas a cristalização ocorre devido à evaporação. Nesse caso, vai separar substâncias homogêneas, certo? E obter, certo? O líquido vai ser perdido através da evaporação. Compreendido, galera? Então, eu só vou ter o sólido. Se eu quiser obter o líquido, aí eu já vou fazer outro procedimento chamado destilação, seja simples ou fracionado, como a gente vai ver lá. Nesse caso, a gente até consegue obter os dois componentes. Mas a gente faz... um detalhe aqui que eu esqueci de falar é que no caso do procedimento de evaporação e cristalização, para esse procedimento ocorrer, é baseado, né, na volatilidade das substâncias. As substâncias mais voláteis são aquelas que passam para o estado que evaporam mais rápido, certo? Com maior facilidade. Então, entre a água e o sal, né, ou os diversos sais, porque aqui não vai ter só sal de cozinha, entre os sais ali presentes, a água apresenta maior volatilidade, ou seja, evapora mais facilmente. Ok? Já na destilação simples e na destilação fracionada, a propriedade aqui envolvida é o ponto de ebulição. Aquelas substâncias que apresentam menor ponto de ebulição se transformam em vapor primeiro, entram no estado gasoso primeiro. Já
aquelas que apresentam maior ponto de ebulição vão ficando retidos aqui, ok? No caso da destilação simples, a gente vai separar misturas homogêneas e a ideia, diferente da evaporação, que a gente não obtém a água, nesse caso aqui, quando a gente tem, por exemplo, água e sal, a gente quer obter a água, certo? Então a gente não pode evaporar porque a água vai embora. Então o que é que a gente faz? A gente aquece a mistura, o que tem menor ponto de ebulição entra no estado gasoso, né? Então aqui está o vapor de água, ele vem para cá. Deixa eu carregar aqui o slide. Tem mostrando aqui, certo? Toda a vidraçaria, certo? Os equipamentos utilizados na destilação. Bom, então o gás passa por aqui. Veja que tem um cano aqui, ó. E a entrada de água aqui. Então a água não se mistura com o vapor de água, certo? Então a água fria que entra aqui, ela vai servir para condensar o vapor de água, porque se o vapor de água passar por aqui, ó, ele vai embora. Então esse vapor de água tem que voltar a ser água e gotejar aqui, certo? Lembrando, o vapor de água não se mistura com a água de refrigeração. Aqui tem a entrada de água, né? Então aqui entra água fria, ok? Então o vapor, enfim, se condensa, vira líquido novamente e goteja aqui no Elemeia. Ok? Aí a gente tem desse lado aqui a água destilada. E aqui nem sempre vai ser de interesse, certo? O sólido que vai estar presente aqui. Entre destilado, que nesse caso é a água, do que o resíduo que sobrou ali no balão de destilação. Tranquilo? Bom, veja que quando se perguntar qual o procedimento que vai separar água e sal que você vai utilizar, dependendo da questão, certo? Se você quiser obter água, você vai utilizar destilação simples. Se for obter sal, só o sal ali, então é interessante que você faça evaporação, certo? Você não vai utilizar, por exemplo, um gás aqui e vai consumir energia. Enfim, a energia que você vai utilizar é energia solar, certo? Então, nesse caso, se for só obter o sal, é evaporação. Mas se for para obter a água de uma mistura sal e água, obviamente você vai fazer uma destilação simples. A destilação simples também serve para separar líquido e líquido, desde que esses líquidos apresentem pontos de ebulição distantes um do outro, certo? E vai ser o mesmo procedimento, tá? O que tiver menor ponto de ebulição vai se transformar, vai entrar no estado gasoso, vai vir por aqui, vai receber um resfriamento, vai se condensar e gotejar do outro lado. Tranquilo? Agora, quando a gente tem muitas substâncias, certo, misturadas ali, numa mistura homogênea, nesse caso líquido-líquido, e elas de repente apresentar até pontos de ebulição próximos um dos outros, a gente vai utilizar a destilação fracionada, ok? E o exemplo clássico da destilação fracionada é a destilação do petróleo. Então a gente vai ter uma coluna, certo, de destilação, e deixa eu carregar aqui o slide, tá? Só tem algumas substâncias aqui derivadas do petróleo. Aí veja só, ao passo que a altura da torre de destilação aumenta, a temperatura vai diminuindo. Aquece o petróleo, certo? Ele passa para o estado gasoso, e aí o que vai acontecendo? Como a temperatura vai diminuindo, aqueles menos voláteis, lembrando, os mais voláteis evaporam facilmente, né? Entram no estado gasoso facilmente. Os menos voláteis, eles têm uma resistência maior. Então, como todos eles estão no estado gasoso e as temperaturas vão mudando, aqueles que são menos voláteis vão sendo transformados em líquidos novamente e são recolhidos, certo? Ou seja, eles vão se condensando e vão saindo, certo? Então aqui, ó, vai saindo destilado do tipo óleo lubrificante, aí a temperatura vai diminuindo, já saiu a parte óleo lubrificante, né? Aí a gente tem todos esses outros misturados, ó. Aí aqui a temperatura um pouco diminui, aí a temperatura diminui um pouco, aí aquele que é menos volátil em relação a esses outros aqui, já sai no destilado, que é o óleo combustível, ou seja, se condensa e aí sai o óleo combustível. Aí veja que ao passo que vamos subindo aqui na torre de destilação,
o petróleo vai ficando cada vez mais puro, né? Vai ficando com menos substâncias. Então aí a temperatura vai diminuindo ainda mais, certo? Aí se condensa aqui a querosene, aí continua a gasolina e o gás na forma de vapor. Aí chega nessa temperatura aqui, né, nessa plataforma, a temperatura já é um pouco menor e aí a gente recolhe como destilado agora a gasolina. Entenderam? E por último você obtém o gás. Então é por isso que é destilação fracionada. As substâncias vão destilando, né, fracionadamente. Bom, aqui, galera, é o último slide para a gente terminar, certo? Tem a fusão fracionada, certo? Então as substâncias, né, vão se transformar em sólido, aliás, em líquido. Lembrando que fusão é a passagem do sólido para o líquido de forma fracionada. Aí tá aqui, ó, ponto de fusão do estanho, 231 graus Celsius. Aí você tem uma mistura de estanho e chumbo, certo? E você quer separar os dois. O ponto de fusão chumbo é 327 graus Celsius. Eu fiz uma coisa aqui que é para vocês lembrarem, ó. Quanto mais longe, quanto mais à direita de 0 estiver o número, maior é este número. E quanto mais à esquerda estiver o número, certo? Menor ele é. Então veja que o ponto de fusão do estanho, certo? Seria 231, ele é bem menor, certo? Quase 100, né? A diferença é quase de 100 graus Celsius de temperatura aí, de diferença para a temperatura de fusão do chumbo. Então, quando, sei lá, a fornalha, o equipamento que a gente utilizar atingir 231 graus Celsius, o estanho que está ali junto com o chumbo vai começar a se transformar em líquido. Aí eu consigo obter o líquido. É por isso que é fusão fracionada. Se eu tiver vários metais juntos, então cada um, certo, vai se fundindo de forma fracionada. Já para separar gás e gás, a gente utiliza a liquefação fracionada, ok? Nesse caso, os gases vão se liquefazendo fracionadamente. Aí tá aqui, ó. O ponto de condensação do nitrogênio é menos 195,8 graus Celsius. O ponto de condensação do oxigênio é menos 183 graus Celsius. Então veja que, lembrando, condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então o oxigênio, se a gente começar a diminuir a temperatura, ele vai se liquefazer, né, antes do nitrogênio. Então eu coloco lá eles todos juntos, certo? Esses gases. E aí a temperatura, certo, vai alcançando as temperaturas de condensação. O gás que se transformar em líquido primeiro é recolhido. Depois, enfim, nesse caso, se só tiver dois gases, né, aí você já tem o nitrogênio ali na forma gasosa, a não ser que você queira transformá-lo em nitrogênio líquido. Mas se você tiver mais gases, aí cada um vai se liquefazendo fracionadamente. É isso aí, galera. A aula termina por aqui. Gente, ó, preciso da ajuda de vocês. Vocês precisam compartilhar, vocês precisam curtir. Se você não é inscrito, se inscreve para que eu possa continuar, certo? Colaborando com novas videoaulas. Então é isso aí, galera. Você ensinando biologia com a ideia de democratizar o conhecimento. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera! Thank you.